Então, olha só, hoje eu vou mostrar a tela para vocês aqui. Opa, deixa eu desligar aqui meu celular, senão vai ficar fazendo barulho. Bom, então assim, ó, eu vou mostrar a tela para vocês, né? Teve o pessoal aqui que compartilhou comigo, né? A grande maioria do pessoal compartilhou, né? O que eu tinha pedido para vocês que vocês montassem o formulário e tivessem pessoas que tivessem respondido o formulário, porque senão a gente não teria como tabular esses dados, né? Eu vou pegar o exemplo de quem teve mais respostas aqui, tá? Que eu acho que foi o da Bianca, que teve mais respostas, então eu vou usar o dela para fazer a tabulação, explicar para vocês alguns comandos, como é que funciona a planilha. Então, eu não sei se você viu ali, Bianca, eu tinha mexido um pouquinho ali na tua planilha, né? Criei a planilha e fiz algum movimento ali nela só para adiantar aqui a aula, né? Para a gente poder fazer essa análise, tá? Então, eu vou aqui em compartilhados comigo. Aí eu vou abrir aqui o da Bianca. Vamos ver aqui. Compartilhados comigo. Vamos ver aqui. Oi, prof. Oi. Posso falar uma coisinha antes? Pode. É que eu, tipo, não coloquei o nome das pessoas, né? Não tem problema. Porque eu pensei assim, bem, vamos colocar as cidades, só que uma coisa que, tipo, se eu fosse fazer hoje, eu teria feito diferente, eu teria colocado sugestão de escrita, porque, tipo, ficou Camboriú com acento, Camboriú sem acento, Camboriú barra Santa Catarina, Camboriú espaço Santa Catarina. Sim. Daí, tipo, Sim. ficou vários gráficos para a mesma cidade, né? Isso que eu podia Uhum. ter feito diferente. Mas isso aí tudo também a gente pode mexer, tá? Ó, Pode mexer depois? a gente vai mexer na tabela, né? E não tem Uhul. problema se você alterar o formulário agora, porque, por exemplo, assim, vamos supor, as respostas que vierem daqui para frente, elas já vão vir certinhas, entendeu? Uhum. Então, Mas olha, não dá para mexer com as que já vieram. dá para mexer na Dá planilha. também? Dá também para mexer. Hoje a gente vai falar de várias coisas, né? Alguns comandos, vou falar de filtros também para ver como é que funciona. Então eu peguei esse aqui da Bianca, vocês estão vendo minha tela, né? Uhum. Sim. Sim? Todos estão vendo a tela? Sim, estamos vendo a sua tela. Beleza, então aqui, ó, esse aqui é o formulário. Opa, alguém entrou aqui. Ah, Luquinhas! Amém, cara, amém. Uhul. Luquinhas, você se esqueceu de marcar sua tarefa como concluída. Você montou o teu questionário e você esqueceu de entrar lá no Google Classroom e marcar sua tarefa como concluída. Então, eu não consegui ter acesso, né, à parte do teu trabalho porque você não marcou lá como concluído. Então, você tem que entrar lá na sala de aula, ir na atividade e marcar tarefa como concluída. Dá uma olhadinha lá agora, tá? Porque tatua como pendente para mim aqui. Então, olha só. Então, eu vim aqui nas respostas da Bianca, né? Então, aqui tem uma série de dados, né? Que ela fez a pergunta e tal, tal, tal. E aí eu abri a planilha, tá? Eu criei. Como eu já tinha criado, aí ele vai perguntar para você, né? Quando você clicar aqui nesse iconezinho, deixa eu voltar aqui no anterior. Ele vai perguntar, deseja criar uma planilha, tal, 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 tal. Aí, beleza. Aí eu coloquei sim, e aí fiz a análise aqui. Aqui a gente tem todos os dados, né? Que a gente pode analisar, né? Então, eu vou começar com essa problemática que a Bianca falou, que ela falou assim, ó, se vocês olharem aqui no campo cidade, tá? Teve gente que escreveu Camboriú SC, teve gente que escreveu só Camboriú com acento, teve gente que colocou só Camboriú sem acento, enfim, teve um monte de gente que colocou Camboriú de várias formas distintas, tá? Então, olha só, o que a gente pode fazer para talvez resolver esse problema? Esse formulário ele vai aparecer assim, né? Então, aqui tem o carimbo, a primeira coluna tem o carimbo e que significa a data e a hora que a pessoa mandou, né? Aqui idade, tal, 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 cidade, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó.
A gente vai clicar aqui nessa linha 1 e a gente vai nessa ferramenta aqui, ó, que é criar filtro. Então, quando a gente cria essa ferramenta, a gente consegue visualizar quais são as opções que tem, ó. Tá vendo? Então, são todas essas opções que tem, tá? Claro, aqui é um trabalho um pouco manual, né, Bianca? Dá para fazer isso, mas vai dar um pouquinho de trabalho. Então, vamos pegar aqui tudo que tem em Balneário Camboriú, tá? Então, vamos limpar o que tem filtro, vamos selecionar os que tem. Eu imagino aqui que Balneário seja Balneário Camboriú, né? Penso eu. Então, eu vou selecionar isso aqui como sendo... Ó, teve gente que escreveu Balneários Camboriú, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Ó, Camboriú, Porto Belo, tá, ok. Ó, só vai aparecer, tá vendo? O que tiver algo parecido com Balneário Camboriú. Então, o que você pode fazer nesse caso aqui, ó? A gente pode pegar o que está escrito certinho, que é o primeiro, né? Balneário Camboriú, e arrastar aqui, ó. Aí ele deixa tudo igual, tá? Estão vendo o que eu fiz aqui? Meu Deus, que legal. Tá? Então, assim, se você tiver esse problema, o que você pode fazer? Você pega o que está correto, né? E você arrasta. Então, tudo que tiver parecido com Balneário Camboriú, ele vai deixar igual. Note que se você tirar o filtro aqui, ó, selecionar tudo. Então, ó, você vai ter aqui, ó. Porque o que acontece? Quando você filtra, vou botar aqui de novo, né? Ó, tá vendo que agora só tem a opção Balneário Camboriú. Tá vendo? Ó? Não tem mais aquela Balneário Camboriú, Balneário. Então, agora vamos selecionar tudo que tem Camboriú. Ó. Aqui, Camboriú. O que mais tem? Ó, Camboriú SC. Vamos ver. Então, ó, são esses que tem Camboriú. Então, ó, vamos dar OK. Tá vendo? Ó, quantos diferentes que tem? Então, vamos pegar o primeiro aqui, ó. Pegar a flechinha, esse quadradinho azul aqui, ó, e vamos arrastar. Ó, todo mundo fica com Camboriú. Então, note que quando você vier aqui no filtro novamente, ó, só vai ter... Tá vendo? Ó, Camboriú, não vai ter mais Camboriú sem acento. Tá entendendo ó, o raciocínio? Ó, tem um BC aqui, ó, tá vendo? Então a gente pode selecionar Balneário Camboriú e BC, tinha até esquecido aqui do BC, e colocar OK, ó, onde tem BC a gente arrasta aqui, ó, torna também Balneário Camboriú. Certo? Ó, vamos ver o que mais que tem aqui. Então, Balneário Camboriú, vamos ver Balneário Pissarra, se tem mais algum. Vamos lá no P, tá sempre em ordem alfabética, Pissarras não tem. Bombinhas, vamos ver se tem mais alguém de Bombinhas. Ó, não tem nada com Bombinhas também. Camboriú a gente já fez, Balneário Camboriú a gente já fez. Camboriú, Curitiba. Vamos ver se tem algum Curitiba escrito errado aí. Não tem Curitiba. Qual outro que tem? Itaiópolis tem bastante, tá? Teve um monte de gente que escreveu aí errado. Então, vou marcar todos esses Itaiópolis. Ó, tem mais algum? Itapolis. São cidades diferentes? Eu não conheço, gente. Bianca, Itapolis e... Eu acho que alguém escreveu errado. Era para ser Itaiópolis. Eu também acho que é, mas beleza, eu não conheço. Beleza, ó, selecionamos todo, tá? Pegamos aqui, ó, eu acho que o certo é Itaiópolis. Então, o primeiro aqui está correto. Vou arrastar todo mundo, tá? E vai ficar igual. Beleza? Vamos ver quais são as próximas aqui que a gente pode mexer. Vamos limpar de novo. Então, já temos aqui... Tem o Itaiópolis aqui, SC. Tem mais um aqui sobrando. Vamos ver aqui. Tem esse Itaiópolis. Tem esse. Tem mais ainda. OK. Vamos pegar o que está correto aqui, ó. Vamos arrastar para cima. Vamos pegar esse aqui e vamos arrastar tudo. A gente arruma todo mundo. Beleza, ó. Então aqui só vai ter... Tem dois ainda diferentes. Tem um com acento e outro sem acento. Vamos ver qual que está sem acento aqui. Ó, Vamos botar um acento nesse cara aqui. Itaiópolis. Certo? Ó, agora Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Camboriú, Curitiba. Vamos ver Itajaí. Itajaí só está certinho. Penha, OK. Porto Belo.
Santa Terezinha, Tijucas. Vamos arrumar o Penha, porque como a gente não colocou o SC nos outros, então vamos tirar esse SC do Penha, certo? Aqui ó, só tem um de Penha, então vamos tirar aqui, ó. E agora você tem os filtros certinhos, ó, Bianca, com todas as cidades, ó, sem repetição. Certo? Você pode selecionar tudo aqui para ele mostrar todas as possibilidades, tá? Se, por exemplo, você quiser fazer assim, eu quero colocar a cidade em ordem alfabética, tá? Porque você tem aqui Itaiópolis, Bombinha, Tijuca, está tudo fora de ordem alfabética. Então, eu vou clicar aqui na primeira linha, né, onde aparece a cidade, e vou colocar aqui, ó, dados e classificar de A a Z. Então, olha aqui, ó, aí ele organiza em ordem alfabética, tá vendo, ó? Balneário, e automaticamente já reorganiza as outras colunas, tá? Ele não vai só reorganizar essa coluna que a gente está mexendo, ele reorganiza tudo. Então aqui, ó, ou você quer mexer com idade, eu quero idade em ordem crescente, tá? Porque tem 16, 17, 15. Então eu vou vir aqui, dados, classificar de A até Z. Ó, 14, 14, 14, 15, 15, 15, tá vendo? Ó? Você pode organizar da forma que você achar mais tranquilo. Aí você pode selecionar aqui, ó, só quero mexer com o pessoal que tem no filtro, né? Que tem, vamos supor, 15 anos. Quantas pessoas têm 15 anos? Só essas aqui. Então você só mexe com as pessoas que têm 15 anos. Eu quero mexer com as pessoas que têm 14, 15, 16 anos. Então só vai aparecer aqui, ó, 14, 15, 16. Então o filtro serve para isso, tá? Mas eu não quero me basear com relação à idade, eu quero filtrar com relação à higiene. Então, a higiene tem sim, não, sem responder. Eu só quero trabalhar com quem respondeu sim. Ó, só vai aparecer quem respondeu sim para a primeira pergunta. Entenderam essa ideia do filtro? O que, que o filtro faz? Você consegue, vamos dizer assim, segregar as respostas daquilo, de acordo com o que você quer, tá? Então, é bem legal essa história do filtro. Eu não sei aqui, por exemplo, onde que está o filtro. Não sei se vocês notam aqui, ó, que nesse iconezinho tem Note que esse iconezinho aqui, vocês conseguem ver como se fosse aqui um triângulozinho, um iconezinho que tem do lado aqui da escrita. Vocês conseguem enxergar isso? Está aparecendo na tela de vocês? Sim. Então, esse iconezinho, quando ele está verdinho, assim, ó, preenchido de verdinho, significa que tem um filtro ativado. Quando ele está com os 3 cisquinhos, significa que não tem filtro ativado. Então, quando eu clico aqui, ó, eu vou ver que eu ativei o filtro. Eu selecionei uma única, um único parâmetro, né? Então, se eu quiser voltar ao normal, eu seleciono tudo. Então, ele vai botar todas as respostas possíveis, e aqui esse filtro passa com os 3 cisquinhos, significando que não tem nenhum filtro aí inserido. Tá certo? Ficou claro mais ou menos essa ideia do filtro? Alguém tem alguma dúvida? Ficou. Mas tu poderia fazer de novo só para mim ver como é que funciona mais? Sim, claro, claro. Ó, então assim, ó, quando você repega esse formulário, ele não vem com filtro, ele vem assim, ó, para você, tá? Então, o que eu quero filtrar? Eu quero filtrar, né? Eu tenho a intenção de filtrar os tópicos ou as perguntas que eu fiz. Então, eu vou aqui na primeira linha e clico aqui, ó, criar filtro. Então, a partir do momento ele cria um filtro. Então, se você vir aqui na cidade, ele vai dar as opções de cidade que você colocou, estão todas elas selecionadas. Mas eu quero trabalhar somente com Balneário Camboriú. Então, eu limpo e venho aqui e clico em Balneário Camboriú. Só quero trabalhar com o pessoal aqui que respondeu em Balneário Camboriú. Então, ó, só vai aparecer para mim o pessoal de Balneário Camboriú. Eu quero trabalhar com o pessoal que só se refere ao Vale de Itajaí. Quem que é Vale de Itajaí aqui? Eu acho que Pissarras faz parte do Vale de Itajaí. Bombinhas faz parte do Vale de Itajaí. Itapema. Porto Belo faz parte do Vale de Itajaí? Faz, né? Santa Terezinha eu não sei, e nem Tijucas. Não sei se faz parte do Vale do Itajaí, mas vamos supor que sejam só isso. Ó. Então só vou trabalhar com as cidades aqui, com as praias que fazem parte do Vale do Itajaí. Tá? Então aí você pode ir filtrando para ir analisando os dados. Certo? Mas você não precisa só filtrar pela cidade. Eu quero as pessoas que estão no Vale do Itajaí e que responderam a essa questão da higiene dental como sim. Então eu tiro o filtro aqui, ó, e dou um OK. Então só vai aparecer sim das pessoas que você filtrou aqui nas respectivas cidades, né? Então você consegue fazer vários filtros, né? Não precisa ser um filtro por coluna, você pode usar vários filtros, né? Eu quero trabalhar
com as cidades do Vale Itajaí, as pessoas que responderam sim essa pergunta e que só tem 14 anos. Então eu limpo e coloco aqui 14, dou um ok. Ó, então você tem 3 pessoas com 14 anos que são do Vale do Itajaí que responderam sim à pergunta com relação à higiene dental. Entenderam isso mais ou menos, como é que funciona? Sim, entendemos. Entendeu? Então essa aqui é a questão do... Fala por mim, né? Mais alguém aí tem alguma dúvida com relação ao filtro? Como é que funciona, entendeu? Então, isso é o legal do filtro, porque daí você pode ir olhando, né? Você tem uma estimativa, quem que respondeu mais? Qual foi a cidade que respondeu mais? Aí eu consigo ver aqui, né? Vamos aqui, selecionar tudo, ok. Aí eu vou aqui vou limpar o filtro, selecionar tudo. Vou aqui também no Sims, selecionar tudo. Agora eu não tenho mais filtro. Eu quero ver aqui qual cidade tem mais. Vamos ver Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem 10 pessoas aqui. Mas vamos ver Bombinhas. Bombinhas tem uma só. Então aí você consegue ter um parâmetro geral, né, de como que está distribuída as suas respostas. Beleza? Então esse é o filtro. Aí você tem várias formas de fazer filtro, né, enfim, eu não vou explicar isso agora, mas o princípio básico do filtro é esse, né? O que é filtrar? É justamente você poder segregar as opções que você tem de cada resposta, né? E você selecionar elas, tá? Então, aqui na página 2, eu montei já alguns gráficos, eu montei aqui algumas tabelas, isso eu fiz na mão, né? Porque assim, o que a Bianca fez? Ela deixou um espaço aberto para a idade. Então, tem gente de 14 anos, tem gente de 15 anos, tem gente de 16 anos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 40, entendeu? Então, o que é interessante a gente fazer? Tá? O que eu fiz aqui na minha segunda planilha? Olha, eu separei aqui a minha planilha em faixas etárias de 5 e 5. Eu poderia ter feito de 4 em 4, de 6 em 6, de 7 em 7. Você poderia fazer como você quisesse. Eu escolhi fazer a faixa etária de 5 e 5 anos. Então, eu coloquei aqui de 10 a 15 anos, de 16 a 21 anos, de 22 a 27 anos, de 28 a 33 anos, de 34 a 39 anos e mais que 40. Ok? Então, todo mundo aí que tem acima de 40. Tá, mas daí como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou saber a quantidade, né, que a gente vai colocar? Mas como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui, selecionar idade, 14, 15. Primeiro, a primeira aqui, faixa, ele fez de 10 a 15. Então, tem que ver aqui os números entre 10 a 15. Né? Então, eu vou limpar todos e vou pegar 14 e 15. Aí, será que eu preciso contar isso aqui na mão? Tem que contar ali 1, 2... Porque eu estou pensando assim, quantas pessoas que tem entre 10 e 15 anos? Então, segundo o nosso filtro aqui, entre 10 e 15 anos, entre 10 não, né? De 10 a 15 anos, são as pessoas que têm 14 e 15 anos, que aparece aqui no nosso filtro. Então, será que eu vou filtrar esse aqui, vou ter que ficar contando quantas pessoas tem, para daí vir aqui e marcar qual é a quantidade de pessoas? Porque eu tenho que pensar assim, se alguém preencher, mais alguém preencher essa planilha, essa contagem tem que ser feita aqui na minha tabela. Né? Eu não posso, cada vez que uma pessoa inserir um dado, né, eu pegar esse dado e aí vir aqui contar novamente e colocar um valor, tipo 20 pessoas. Aí mais uma respondeu, teve mais uma lá entre 10 e 15 anos. Eu vim aqui e coloco 21. Não vou fazer isso. Eu tenho que criar um comando que quando uma pessoa insere lá, responde mais uma vez o questionário, automaticamente ele já faz essa contabilização. Tá? Entenderam a ideia, mais ou menos, do que eu quero fazer? Eu quero um comando que faça essa contagem automaticamente, sem que eu precise ir lá na planilha e ficar contando manualmente. Pera, com a ideia de que, tipo, uma pessoa foi fazer de novo o formulário ou... Não, uma pessoa vai responder o formulário, por exemplo, tá? Por exemplo, para essas 62 pessoas que eu respondi, eu posso muito bem aqui vir contar, né? Quantas pessoas tem aqui, quantas pessoas ao todo tem? São... Deixa eu ver... vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá, então eu poderia muito bem colocar aqui, entre 10 e 15 anos são 21 pessoas. Tá, mas vamos supor que alguma amiga tua que tenha 15 anos responda.
Daí ela respondeu, aqui tem que vir para quanto? 22. Só que eu não quero que você faça isso manualmente. Vem aqui, ó, 22. Eu quero que quando a tua amiga responda, automaticamente isso aqui mude para 22, sem eu precisar, como é que eu posso dizer? Sem eu precisar vir aqui e alterar o número. Entenderam? É que nem aquela história da média que eu expliquei para vocês. Eu criei um comando da média e você sabe que quando você altera uma das notas, automaticamente ele vai alterar a média. Você não precisa fazer essa conta na mão novamente. Entendeu a ideia? Entendi, agora eu consegui entender. Tá. Alguém ficou claro isso aí ou não? Ficou, aham. Então tá. Deixa eu só responder uma mensagem aqui. Beleza. Ótimo. Sim. Agora, como é que a gente faz um comando? Então eu vou mostrar um comando para vocês que é um comando que usa bastante, né? Que é um comando chamado conte.sys, tá? Esse comando é um comando bastante interessante. O que esse comando faz? Ele vai contar a quantidade de elementos que tem no intervalo a partir de um atributo que você dá a ele. Nossa, professor, não entendi nada. Então, olha aqui o que ele faz. Conta valores, se você olhar ali na legenda, né? Conta valores dependendo dos critérios. Então, vamos ver como é que funciona o comando. Ó. Aparece ali um monte de informação complicada. Vamos tentar entender. A gente tem dois critérios, tá? O que significa ser da faixa etária entre 10 a 15? Ele tem que ser maior ou igual a 10 anos e tem que ser menor ou igual a 15 anos. Entenderam esse meu raciocínio? Para eu pegar as pessoas que estão de 10 a 15 anos? Eu tenho que pegar todas as idades que são maiores ou iguais a 10 e menores iguais a 15. Ficou claro isso? Sim. Todos entenderam? Sim. Gente, responde, pelo amor de Deus, ele tá fazendo uma pergunta. Não, é legal. Pode abrir o microfone e responder, tá? Porque tem uma questão matemática envolvida aí que se vocês não entenderem o raciocínio, aí vocês não vão conseguir estruturar o comando, tá? Então, assim, para eu descobrir quantas pessoas têm de 10 a 15 anos, eu preciso estabelecer um comando que me conte os valores maiores ou iguais a 10, de pessoas que têm idades maiores ou iguais a 10 e menores e iguais a 15, tá? Então, o critério é esse, a gente tem um critério e a gente tem que verificar qual o intervalo que a gente quer analisar. Então, lembre, sempre antes de um comando a gente coloca o igual. Vou colocar aqui, ó, conte.sys. Vou clicar no comando. Aí a primeira coisa que ele pede aqui, ó, é o intervalo de critério. Tá? O que é esse intervalo de critério? É onde eu quero que o comando analise. Então, eu vou voltar aqui na resposta do formulário 1, tá? Vou colocar aqui assim, ó. Deixa eu tirar esse filtro, que eu tinha colocado um filtro. Deixa eu botar aqui, eu tinha colocado o filtro da idade. Vou pedir só, enquanto eu tô falando, que desligue o microfone, porque senão fica um ruído ali no final, tá? Depois abre, quando você for perguntar, pode abrir. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui, ó, igual conte.sys. Aí eu vou clicar no comando e vou vir no intervalo de critério, tá? Então, eu vou pegar aqui do 2, vou vir até o final aqui, ó. O que quer dizer esse conte, sei lá o que? Conte sys? Esse conte.sys é um comando, tá? Que a gente vai usar para contar a quantidade de elementos que tem alguma característica. Então, o que eu quero fazer aqui na minha planilha, tá? Eu quero que conte para mim quantas pessoas que têm de 10 a 15 anos. Então, eu estou explicando o que esse comando conte.sys faz. Então, eu botei o comando e vou explicar como que ele funciona, tá? Então, você tem aqui a explicação dele, mas para quem não é muito da área de informática, às vezes não consegue entender o que está querendo dizer. Então, primeiro, o comando conte.sys, ele precisa do intervalo de critério, ou seja, onde que eu quero analisar o meu critério? Bom, o que eu quero analisar?
a idade. Então, eu vou começar aqui com a idade. Vou botar o meu comando aqui, Ctrl+C, né? E vou vir aqui, o meu senhor amado, Ctrl+C. Vou clicar no meu comando e vou marcar o meu intervalo. Ó, tá vendo que ele está colocando ali, ó, no comando ali em cima, resposta ao formulário 1. Que se vocês olharem aqui embaixo, ó, é o nome do nosso formulário, resposta ao formulário 1. Vou arrastar ele até o último elemento, tá? Ó. Beleza? Então, onde que ele vai analisar? Ele vai analisar do B2 até o B63. Ok? Esse é onde eu quero que seja feita a análise. Aí, assim, ó, depois do intervalo que eu vou botar, depois que eu colocar o meu intervalo onde eu quero analisar, eu vou botar um ponto e vírgula e vou colocar o meu critério. Qual que é meu primeiro critério? Vou colocar entre aspas duplas, que vai ser assim, eu quero que a idade seja maior, tá vendo ali o sinalzinho de maior, igual a 10. Vou fechar aspas. Então, se eu fechar o comando aqui da forma que ele dá, ele vai dar a quantidade de pessoas que têm idade maior ou igual a 10. Só que eu quero que a quantidade de pessoas que têm idade maior ou igual a 10, mas que seja também menor ou igual a 15. Estão entendendo o raciocínio ou não, pessoal? Preciso que vocês se manifestem, porque isso aqui não é tão simples, tá? Eu me perdi agora. Tá. Ó, o que eu fiz A imagem travou, professor. Não entendi. Travou o áudio? A imagem. A imagem travou. Pra mim travou. Não sei se é minha net. Ó, eu tô mexendo aqui na imagem, tá travada? Voltou, agora voltou. Voltou? Então tá. Então assim, ó, o que eu tô fazendo aqui, ó? O comando cont.sys, ele serve para quê? Para contar elementos a partir de algum critério que você coloca. Então, qual o intervalo que eu quero que ele analise? Ó? Eu coloquei aqui, eu quero que ele analise o intervalo de B2 a B63 que está no formulário 1, que é esse formulário que está aqui embaixo. Ó. Tá? Só que você pode fazer isso o quê? Né? Você não precisa escrever tudo isso. Você põe aqui o comando, né, Ctrl+C, clica no comando, aí você vem resposta ao formulário 1 e seleciona onde você quer que ele calcule. Então, seguro com o botão direito do mouse, né? Desculpa, com o esquerdo, né? E vou arrastando até onde eu quero que ele analise, que é do intervalo de B3 a B63. Aí você fala assim, professor, mas se alguém mais respondeu o formulário, vai estar no B64. Aí ele não vai pegar o comando, porque ele está até a linha 63. Então, se você quiser deixar da linha B, você coloca assim, em vez de colocar B63, coloca B. Aí quando você coloca B, ele vai estar pegando do B3 e toda a coluna B3. Então, todo mundo que vier a responder o formulário, ele vai contabilizar. Tá vendo que a minha seleção aqui, ela tá vindo em toda a coluna B, ó, agora? Então, independente da quantidade de pessoas que responder esse formulário, ele vai estar contabilizando. Então, se chegar uma nova resposta, ele vai contar junto com esses que a gente já organizou? Já, exatamente, que esse é o intuito. Você quer criar um mecanismo que aconteça o quê? Que quando você responda a tua pergunta, lá na minha planilha, aqui na página 2, que está aqui embaixo, automaticamente ele faça essa contagem. Ah, sim. Tá? Então, assim, o que o comando cont.sys ele precisa? Ele precisa de um intervalo, onde ele vai analisar, que é o intervalo. Qual é o intervalo? De B2 até B, ou seja, a coluna B2. Tá? Partindo do B2, por que eu não coloco aqui o B1? Porque se você olhar o B1 é justamente o que tem a palavra idade. Então, a gente não vai contar essa primeira linha, porque aqui não é um número que está aqui. Então, a gente parte do B2 em diante. Tá? Aí, depois disso, eu vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar o critério. Qual é o critério? Que essa idade
O critério sempre eu vou colocar aqui entre aspas dupla, tá? Então, seja maior ou igual a 10, tá? Esse é o primeiro critério. Então, se eu der um Enter aqui, do jeito que tá, botei um parênteses errado aqui. Deixa eu tirar esse parênteses que não tem. Ó, se eu botar aqui, ó, o que apareceu? 62. Então, note que a quantidade de pessoas que respondeu a isso foram 62 pessoas. Mas por que deu a quantidade total, professor? Você não falou que queria contar todas as idades maiores iguais a 10 e menores iguais a 15, só que aqui eu coloquei só um único critério. Eu peguei todas as idades que são maiores que 10. E todas as idades que são maiores que 10, note que o formulário inteiro da Bianca, todo mundo tem mais que 10 anos. Então, por isso que ele contabilizou todo mundo. Então, note que se eu colocar aqui, ó, vamos botar aqui, vamos supor que eu coloque nessa célula 12 anos. Alguém com 12 anos respondeu. Lá que estava 62, vai estar agora quanto? 63. Tem que estar 63. Olha lá, ele automaticamente ele colocou 63. Vamos supor que eu coloque alguém que tenha menos de 10 anos. Vamos supor que eu coloque 9 anos, alguém que respondeu. Ele vai ter que contabilizar lá? Não, porque você colocou o teu critério que tem que ser maior ou igual que 10. Então, se eu colocar 9 aqui, ó, o que vai acontecer? Ele continua com 63. Entenderam a ideia? Sim. Nossa, então, que sincronia bonita. Sim. Desculpa, o que é bonito? A sincronia, mas o professor também é bonito. Obrigado. Então, olha só. Então, beleza, só que assim, ó, a gente pegou todas as pessoas que são maiores ou iguais a 10 anos, só que a gente não quer isso, né? A gente quer que seja maior ou igual a 10 e menor ou igual a 15. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Nós temos um primeiro critério. Eu quero que as respostas do formulário 1 da coluna B2 até o final dela seja maior do que 10, aí eu vou colocar um outro critério. Qual que vai ser o outro critério? Eu também quero que, eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, e Ctrl V. Eu também quero que as respostas do formulário 1, de B2 a B até o final do B, seja o que agora? Vou colocar entre aspas, menor ou igual a 15. Vou fechar aspas duplas. Então, note agora que eu estou colocando dois critérios. Eu estou colocando o primeiro critério. Ô, professor, mas aí sempre tem que repetir aquilo ali que tá em amarelo? Tem, sabe por que é a Lavínia que está perguntando? Sim. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui como é que tá o comando, ó. É legal aqui você observar, ó, que você tem o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui como é que aparece. Quero ver aqui como é que tá, que eu quero mostrar para vocês como é que aparece o comando. Por que eu tenho que repetir? Quero que apareça aqui o atributo do comando. Ó. Agora não tá... Aqui está o resultado da sua... Desculpa, gente, meu celular tá doido aqui, ó. Então, quando você faz aqui o conte-ces, ó. Olha como é que ele diz, ó. Ele fala assim, ó. Intervalo de critério, ponto e vírgula, critério. Para você fazer um outro critério, você tem que colocar sempre o intervalo de critério antes. Ó, intervalo de critério 2, critério 2. Intervalo de critério 3, critério 3. Então, se você for fazer 3 critérios distintos para o mesmo intervalo, você tem que colocar as 3 vezes o intervalo. Tem que repetir. Entendeu? Então, eu quero que nesse intervalo, o primeiro critério é que seja maior ou igual a 10, e nesse mesmo intervalo, eu quero que seja menor ou igual a 15. Pode falar. Professor? Pode falar. E eu não posso fazer simplesmente em outra célula? Mas é que assim, note que eu estou dividindo a minha tabela no seguinte, ó. Deixa eu só colocar aqui. Eu estou pegando as faixas etárias de 10 a 15 anos. Então, aqui eu concluí que são 21 pessoas. O que você queria colocar em outra célula? Porque se você colocasse em outra célula, você ia ter um outro resultado, entendeu? Eu quero as pessoas que são maiores ou iguais a 10 anos e menores
iguais a 15 anos, toda a contabilização disso em um lugar só. Então, por isso que eu escrevi uma Ah, tá, célula, entendi. tá? Sim, entendi. Agora entendi. Obrigada. Beleza? Então, olha só, o que, que eu posso fazer aqui também, né? Bom, eu poderia arrastar. Vou usar essa ideia aqui do arrastar. Vamos ver o que acontece quando eu arrasto. Será que está certo os critérios? Vamos vir aqui no segundo. Olha só. Tá vendo que ele mudou aqui, ó? Ele botou aqui B3. Ele está contando a partir da terceira linha. Só que eu tenho que contar a partir lá da primeira, certo? Aí aqui, ó, na quarta linha, ele está contando a partir do B4. Tá vendo? Aqui ele está contando a partir do B5. Só que tudo tem que partir da onde sempre, nesse critério que eu estou estabelecendo? Tem que partir Do B2. do B2. Como é que eu faço para arrastar isso aqui e não alterar, não ir de forma consecutiva, B2, B3, B4? Eu faço assim, ó. Tá vendo onde está o comando aqui B2? Aqui em cima, onde eu cliquei, eu vou colocar aqui aquele E bonito, tá vendo? O E bonito antes do 2. E aqui também eu vou colocar o E bonito antes do 2. O que significa quando eu coloco esse E bonito antes do 2? É que eu estou fixando o 2. Então, note agora, se eu der um Enter aqui, ó, vai continuar, né, os 21. Opa, o que deu de erro aqui? O que eu coloquei de errado? Vamos ver. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Aqui, ó. B2. Espera aí que tá dando um nhaca aqui no meu comando. Só um pouquinho. Oh, Jesus amado. É o R cifrão, tá? É o cifrão. Não é o E bonito, tá? É o cifrão de dinheiro. Ó. Então, olha só o que acontece. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, o R cifrão antes do 2 aqui e antes do 2 aqui? Vocês estão vendo isso? Agora, se eu vim aqui e arrastar todos eles, olha só o que vai acontecer. Se eu for no segundo, tá vendo que ele permaneceu no B2? Se eu for no terceiro, tá vendo que ele permaneceu no B2? Se eu for no quarto, tá vendo que ele permaneceu no B2? E assim sucessivamente. Em todos eles, ele segurou a célula, a linha 2. Porque é esse critério que eu quero. Só que por que deu tudo 21? Porque os critérios que eu coloquei aqui é maior ou igual a 10 e menor ou igual a 15. O que eu vou ter que alterar aqui no segundo? No segundo é de 16 a 21. Então, aqui no lugar de 10, eu vou colocar quanto? 16. E aqui no lugar de 15, eu vou colocar quanto? 21. Olha lá, ó. Então agora ele está contabilizando todas as pessoas que estão entre 16 e 21 anos. Vamos para o terceiro. O que eu vou ter que alterar aqui? Ó? Eu vou colocar de 22 a 27. Ó, 2 pessoas somente. Aqui eu vou colocar de 28 a 33. Ó, 28 a 33. Aqui eu vou colocar de 34 a 39. E aqui só tem um critério, eu quero que seja maior do que 40, maior ou igual a 40. Então eu vou tirar essa parte aqui, ó, porque não faz sentido eu ter ela, porque eu vou pegar todos agora maiores que 40. Tá certo? Note como o total de pessoas que eu analisei, que tem no formulário da Bianca, é um total de
62 pessoas, quando eu fizer aqui, ó, igual soma de todos esses elementos aqui, ó, partindo da onde, né? Vou pegar aqui do B2 até o B7, a soma tem que dar quanto? Olha lá, ó, 62. Então, eu tenho 21 pessoas entre 10 e 15 anos, 30 pessoas entre 10 e 15 anos, e assim sucessivamente. Agora, eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Eu quero que, bem rapidamente, de forma aleatória, vocês preencham o formulário da Bianca. Eu vou pegar aqui o formulário dela e vou enviar para vocês, tá? Vocês podem preencher de forma aleatória. A única coisa que eu quero que vocês preencham é a idade de vocês de forma correta, tá? Então, vou mandei ali no chat. Então, rapidinho, bem rapidinho, preencham para mim o formulário da Bianca. Ô, professor, Pode você falar. pode voltar numa célula acima só para mim ver o comando de novo? Obrigado. Vocês entenderam por que aqui eu não coloquei 2 critérios? Porque aqui é um critério só, que é mais que 40 anos. Então, não precisava de 2 critérios. Porque como é entre 2 valores, então eu tive que colocar 2 critérios. Aqui eu só preciso de um. Eu quero pegar todos os maiores que 40 anos. Respondi. Então, 2 responderam. 3 responderam. Eu tenho 41 anos. Alguém botou 41? Eu coloquei. Mas olha só, eu quero que vocês notem aqui o seguinte. Tá vendo que imediatamente quando vocês responderam, alterou aqui essa célula e alterou aqui o total? Eu não precisei modificar nada, entendeu? Eu não vim aqui manualmente e contei. Porque aqui no meu comando, se vocês voltarem aqui na planilha, ó, vocês têm aqui ó, as respostas. Depois dá até para apagar, tá, Bianca? Ó. Mas você tem aqui as respostas, ó, 15, 15, 15, 14, né, que estão sendo contabilizadas na coluna B. Então, automaticamente, como o meu comando aqui está fazendo a contagem na coluna B, automaticamente ele já contou aqui. Entenderam? Sim. Tá? Sim, sim. É difícil esse negócio do comando, porque assim, ó, você tem que tomar cuidado com o quê? Ó, você tem que tomar cuidado com ponto e vírgula, você tem que tomar cuidado quando é entre aspas, entendeu? Porque se você botar tá vendo que tem umas aspas simples? Se você tirar uma aspas aqui, ó, ele já vai dar erro no comando. Ele vai dizer para você, ó, que tá faltando alguma coisa, tá? Então você tem que tomar cuidado, né, com como que você vai escrever o comando, tá? Agora não estou conseguindo nem eu voltar no comando. Vamos ver aqui o que está fartando agora. Que eu mudei. Tem um parênteses a mais aqui. Aí, beleza. Beleza. Tá? Muito bem, pessoal. Então a gente já, assim, ó, quando você clica no comando, assim, ó, quando você escreve o comando, ele tem uma facilidade que é o seguinte, ó, se você clicar no comando, por exemplo, aqui você escreveu o ponto 6, daí você vem aqui e clica. Você pode vir aqui ó, na resposta e selecionar. Você mesmo pode selecionar aqui, ó, ele já está escrevendo lá para você o comando. Opa, peguei errado aqui. Esse lado. A gente pode vir aqui e selecionar. Eu não quero até aqui, né? Foi o que eu falei, ó. Eu não quero até B69. Eu quero o final B, né? Que ele vai pegar toda a coluna. Ponto e vírgula. Quem que é o primeiro critério? Eu quero que seja maior ou igual a 10, tá? Aí eu vou botar um segundo critério. Segundo critério vai estar... Eu posso até voltar aqui, ó, no formulário. Para eu não ter o trabalho de escrever, eu posso dar um Ctrl C e Ctrl V, ó. Tá? Qual o critério que eu quero nesse segundo intervalo? Eu quero que o intervalo seja o quê? Menor ou igual que 15.
E aí fecha o parênteses. Olha lá. Beleza? Então tem os 26 ali contadinho. Certo? Então, o que a gente viu aqui, né? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu o comando cont.sys. Eu vi aqui que o cifrão, ele fixa a linha, né? Para quando eu arrastar aqui, o que acontece quando eu arrastar? Ele não alterar ali o 2, tá vendo? E aí eu alterei aqui só as classes, né? O início da classe e o fim da classe. Tá? A primeira eu coloquei de 10 a 15, a segunda eu coloquei de 16 a 21, a terceira eu coloquei de 22 a 27. Beleza? Tranquilo como que eu estruturei isso aqui? Tranquilo. Bom, aí eu trabalhei também com as cores, tá? Nesse formulário aqui, ó. Então, como que eu sei aqui quais são as cores, as alternativas que ela colocou, né? Aqui a dificuldade, por que eu separei de 10 a 15, 16 a 21? Porque aqui cada um botou a sua idade individual, não foi uma questão de assinalar. A pessoa era uma questão aberta, a pessoa colocava a idade dela. Aqui não. Nessa segunda pergunta, a gente tem aqui 4 opções. Amarelo, marrom e branco. Nananana. Essas 4 opções, eu já vim e coloquei aqui, ó. Tá? E agora eu quero saber a quantidade. Bom, como é que eu vou fazer com a quantidade? Bom, vou usar o mesmo comando, o cont.sys. Cont.sys. Vou clicar aqui, ó, no cont.sys, tá? Tem o cont.c, que é sem o S, só que o cont.c é quando você tem apenas um critério, tá? Então, quando você tem mais de um critério, que é o nosso primeiro caso aqui, que você tem entre 10 e 15, você usa o cont.sys. Se você tem apenas um critério, você pode usar ou cont.sys ou cont.c, tá? Sem estar no plural. Tanto faz aqui. Só que agora, quem que a gente quer analisar? A gente quer analisar agora o formulário 1, só que agora a coluna D, que é da cor, tá? Ó, vou vir aqui. Só que eu não quero que analise até a linha 71. Então, eu vou tirar o 71 aqui, ó, e eu vou colocar só o D. Então, eu quero analisar a coluna D. Qual é o critério que eu quero que analise? Eu quero saber o que tem esse texto aqui, ó, amarelo, marrom e branco. Então, eu vou clicar aqui, ó, amarelo, marrom e branco. Cliquei aqui, ó. Então, eu quero analisar todas as respostas que tem naquela coluna D e que tem o texto D2. O que é o texto D2 aqui? Amarelo, marrom e branco, tá? Então, eu vou fechar aqui, a gente vai ver quantas respostas tem no amarelo, marrom e branco. Quantas deram? 57. Aí, assim, ó, vou arrastar aqui. Vou fixar aqui ó, o D2, porque eu quero que parta do D2, tá? E o próximo que eu quero que analise é branco, verde, branco e vermelho, que é o D3, né? D3 aqui, ó. Então, aqui, se eu arrastar, ele vai fazer isso automático, ó. Ó. Então, aqui ele está analisando a coluna D, partindo da linha 2, e usando o critério aqui, ó, D3, verde, branco e vermelho, uma pessoa. Aqui o que ele está fazendo? Está analisando a coluna D2, iniciando na linha 2, analisando o critério que está na D4, vermelho, azul e marrom. Note que se você errar o que está escrito aqui nessas alternativas, eu fiz o cuidado de dar Ctrl+C, Ctrl+V, porque ó, a Bianca ela botou um ponto aqui no final nas alternativas. Se você vir aqui e tirar o ponto dessa escrita, ele vai entender como algo diferente, ó, e vai dar 0. Porque não tem nenhuma pessoa que marcou uma alternativa que não tem esse ponto no final. As alternativas que a Bianca colocou, todas têm o ponto no final. Então, as alternativas que estão aqui tem que estar exatamente iguais a que você colocou aqui. Se tiver um caractere diferente, ele não vai contar. Entendeu? Ah, se você escrever aqui azul errado, colocar vermelho, sei lá, me esqueci aqui, me esqueci do H aqui do vermelho. Olha lá, ele vai dar 0. Então tem que estar exatamente igual. Ah, se eu não der o espaço aqui no azul, por exemplo, depois da vírgula, ele vai contar 0. Então tem que estar exatamente igual ao que você escreveu, para que ele faça a contagem. Por isso que é interessante você colocar as respostas fechadas, né? Em múltipla alternativa.
Porque daí você sabe exatamente o que a pessoa marcou. Não dá margem, que nem a Bianca falou ali, que ela tinha deixado em aberto, e aí a gente não sentia. Tinha a pessoa que tinha colocado Camboriú com acento, Camboriú sem acento. Né? Se você coloca um Camboriú aqui, ó, numa célula com acento, ele não vai contar aquele que está sem acento. Então, é bom vocês fazerem com alternativas fechado, o questionário fechado, para que você tenha os textos já pré-definidos. Beleza? Então, note que aqui, ó, se a gente for fazer o total, ó, total. Aí eu fizer a soma aqui de todo mundo, tem que dar quanto a soma? Vou colocar aqui, ó, igual, soma de E2 a E5. Ele já está marcado ali, vou clicar aqui para ele fazer essa soma, tá? 68. Por que 68? Antes era 62, né? Mas vocês responderam agora há pouco, então deu 68 pessoas, tá? Entenderam até aqui? É complicadinho, né, essa coisa, mas é assim, é a prática de você usar esses comandos. Porque agora, todo mundo que responder esse questionário vai alterar aqui automaticamente. Agora, olha só que interessante. Eu vou selecionar isso aqui, ó, essa tabela de faixa etária, quantidade, e vou até aqui o 5, não vou pegar o total, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, inserir gráfico. Olha só que maravilha. Ó, ele dá aqui já separado por cores o percentual, né, do que você quer. Mas eu não gostei muito desse gráfico, ele tá meio feio. Não sei, professor, não curti esse gráfico. Eu não quero gráfico de pizza, eu quero um gráfico de colunas. Olha lá, ele dá para você também um gráfico de colunas, ó, fazendo essa análise. Ah, eu quero um gráfico assim de pizza, mas eu queria que ele ficasse mais... como é que eu posso dizer assim? Ah, eu queria que ele ficasse de um jeito mais legal. Vou botar aqui um efeito 3D nele, ó. Tá? Ah, eu quero que o plano seja um fundo preto. Ah, mas ficou muito ruim esse preto. Eu quero que seja cinzinha, assim, um cinzinha quase branco. Ah, eu quero que seja assim. Ah, professor, eu quero botar eu quero alterar, eu não quero que o título aqui seja quantidade, tá? Eu quero que seja aqui quantidade faixa etária. Ou seja, então você vem aqui em título de gráfico, coloca faixa etária. Beleza? Então ele já alterou aqui. Eu quero que esse título fique centralizado em negrito. Ó, coloquei centralizado em negrito. Tá? Eu quero que o texto seja preto. Botei o texto em preto. Tá, então você tem aqui, professor, eu queria que um se destacasse. Eu venho aqui, clico com o botão direito, estilo de gráfico. Eu quero fazer o seguinte, ó, fatia da pizza, distância do centro. Eu quero que a cor azul fique a 25% de distância do centro. Ó, eu quero que ele fique assim. Eu quero que o de 16 a 21 fique 75% de distância do centro. E aí você vai brincando com esse gráfico, tá? Eu quero que a legenda ela fique acima. Quero que a legenda ela fique à esquerda. Quero que a legenda ela fica com o marcador não dá. Eu quero que fique à direita. Entendeu? Então aí você vai brincando como que você quer que personalize esse gráfico. Note, como esse gráfico está vinculado àquela tabela, se alguém mais preencher essa tabela, esse gráfico automaticamente ele vai ser modificado, tá? Porque ele está vinculado àquela tabela. Então tudo que você fizer aqui vai estar vinculado às respostas que forem dadas, tá? Então esse gráfico ele vai modificar aqui o tamanho dos setores, né? Por quê? Porque ele está vinculado à tabela, tá? Então, deixa eu só voltar aqui ao normal. Vou botar aqui... Opa! Deixa eu voltar aqui 0%. Vou botar aqui 0%, tá? E quero que a legenda aqui, ó, fique com o marcador. Ó, ele já dá o percentual, inclusive, ó. 38,2% das pessoas são de 10 a 15 anos, tá? Então, olha só que perfeito. Não quero esse tipo de gráfico. Vamos aqui em configuração. Deixa eu ver, olha o tanto de tipo de gráfico que você pode trabalhar, tá? Quero um gráfico... Sei lá, não, esse aqui não vai funcionar. Geográfico, gráfico, geográfico, não.
serve quando você tem mapa, mas eu quero um gráfico de rosca, por exemplo, mas eu quero com um efeito 3D, vamos ver se tem aqui, estilo do gráfico, 3D, ó, quero um gráfico assim. Então aí você consegue brincar, né, com esses gráficos, tá? Então, só para finalizar, né, o que nós vimos na nossa aula hoje? Vimos o comando cont+c, tá, que serve para fazer contagem de elementos a partir de critérios. Vimos que o rcifrão aqui serve para fixar o número, fixar uma linha. Ah, professor, se eu quisesse fixar uma coluna, eu colocaria o rcifrão antes do B, né? Daí ele fixa a coluna, tá? Mas como a gente queria fixar só a linha, a gente colocou o rcifrão antes o cifrão, né? Antes da linha, né? Do número, tá? Que mais que a gente aprendeu? A estruturar gráficos. O que eu quero que vocês façam? Eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem isso, porque isso vai dar trabalho para vocês, tá? Eu vou deixar certinho, vou colocar lá como atividade que eu quero que vocês façam o seguinte. Nesse gráfico, quem ainda não teve respostas do gráfico, teve gente aí que está com 0 resposta, é importante que tenha as respostas, porque você só vai conseguir tabular o gráfico, fazer essa tabulação, se vocês tiverem gente que respondeu o formulário. Então, quem não tem resposta ao formulário, primeiro, pedir para as pessoas responderem o formulário, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Para cada pergunta que vocês fizeram, vocês vão contabilizar usando o comando cont+c, tá? Para cada pergunta. Então, no caso aqui da Bianca, já tem 2 feitas, que é a faixa etária e as cores. Então, as outras também, ela vai aqui separar, né? Cidade, higiene, tal, usando o comando cont+c, tá? E para cada um deles, construir um gráfico à sua preferência, tá? Mas construa assim, ou todos eles com um gráfico de pizza, ou todos eles com um gráfico de colunas, enfim. Mas não coloque um gráfico de pizza, outro com um gráfico de coluna, outro com um gráfico de linha, porque senão fica muito confuso. E aí vocês escolhem como que vocês vão dispor isso, colocando, né, título no gráfico, essas situações. Eu sei que é bastante coisa, né? Vocês vão ter que dar uma pesquisada, porque certamente vocês vão esquecer, vão se bater na hora de montar o comando, tá? Então, nesse momento, posso dar um auxílio para vocês no atendimento ao aluno, né? Que também, do primeiro ano, é na terça-feira, da 1h30 às 2h30. Então, vocês podem entrar no auxílio no atendimento ao aluno. Ou qualquer outro momento. Vocês falam, professor, dá para a gente entrar aqui, vem aqui no WhatsApp, no nosso grupinho, manda ali, ó. Professor, a gente quer fazer aí uma live porque a gente não está conseguindo montar. Aí eu vou e dou uma auxiliada para vocês. Um auxílio para vocês. Gostaram dessa aula? Nossa, a live seria mó da hora. Nossa, eu tô amando essa aula, meu Deus do céu. Eu já aprendi a fazer um gráfico de rosquinha, tô tão feliz.